vamos embora. É só erguer a mão para a gente ir embora. Se vossas excelências querem ficar, saber o que aconteceu, vamos olhar, vamos primeiro passar pela regra do jogo. No nosso sistema, nós temos o quê? O artigo 386. Tudo tem uma regra. Na vida a gente tem uma regra, né? Quando a gente está lá na escola e vai fazer física, a gente é apresentado as regras do futebol, as regras do vôlei, as regras da vida. Quando a gente vai trabalhar, as regras da vida. No processo penal, a regra é o quê? O artigo 386 diz o quê? Que se não tiver comprovado 386, se não tiver comprovado que o réu concorreu para a prática do delito, tem que absolver. Se tiver comprovado que ele não concorreu, tem que absolver. Se existir dúvida, tem que absolver. Vossas excelências hoje são julgadores da sociedade e que o Código de Processo Penal fala que vossas excelências são o veredito final. Eu acredito no nosso sistema de prática de direito, nós temos filtros para não chegar, para nós não termos injustiça. A delegacia é um filtro legal, a promotoria é um filtro legal, o juiz é um filtro legal. Nos casos de homicídio, nesses casos, para que a sociedade decida sobre o homicídio, porque essa sociedade passa pelo que o cidadão médio passa. O juiz está aqui julgando vários, milhares de processos. Às vezes ele não tem o tempo para olhar se está tudo certo nesse processo. Então, para a gente condenar uma pessoa por homicídio, que é um crime, de todos os crimes, qualquer um de nós podemos cometer, é a sociedade. Então, eu começo aqui dizendo a vossas excelências o seguinte: vamos embora. Se vossas excelências chegaram aqui hoje com a cabeça, tem que ser condenado, porque ele está junto no processo com os demais, vamos embora. Vamos embora. Não tem o que eu fazer. Não tem o que ninguém fazer. Se o delegado prendeu todos eles, ele é culpado e pronto. Então vamos embora. Se ele deve ser condenado, porque ele estava naquela lanchonete, aquele dia, sentado naquela mesa, se ele deve ser condenado por isso, vamos embora. Porque isso não tem controvérsia. Não tem controvérsia. Ele estava lá, naquela mesa. Por uma régua que ninguém aqui sabe o que aconteceu, o Birubiru não está. Estava lá naquela mesa. Se a régua aqui é que ele ouviu no balcão que o Maico falou: eu vou chegar, dar 2 tiros e sair, o Nicolas não está aqui hoje como réu, porque ele também ouviu. E o terceiro que ele falou que estava lá, também ouviu. Se vossas excelências querem ficar, saber o que aconteceu, vamos olhar, vamos primeiro passar pela regra do jogo. No nosso sistema, nós temos o quê? O artigo 386. Tudo tem uma regra. Na vida a gente tem uma regra, né? Quando a gente está lá na escola e vai fazer física, a gente é apresentado as regras do futebol, as regras do vôlei, as regras da vida. Quando a gente vai trabalhar, as regras da vida. No processo penal, a regra é o quê? O artigo 386 diz o quê? Que se não tiver comprovado 386, se não tiver comprovado que o réu concorreu para a prática do delito, tem que absolver. Se tiver comprovado que ele não concorreu, tem que absolver. Se existir dúvida, tem que absolver. É só erguer a mão para a gente ir. Essa é a regra. E outra regra que nós temos é o artigo 155, que diz o quê? Para analisar se tem prova ou não tem, o juiz tem que analisar. A prova é em contraditório. O que ficou lá na delegacia, no inquérito, sozinho não vale. Por quê? Lá a defesa não participa. Lá é inquisitivo. Lá só é da defesa, do delegado. Essa é uma das regras.
No artigo 158A, ele diz o seguinte, que as provas devem ser guardadas, o Estado deve custodiar essa prova, o que a gente chama de cadeia de custódia da prova. Quer dizer, já viram em filme? A perícia chega, isola o local, o perito está ali de luva, colocando a cena do crime, todos os vestígios. Tudo isso é catalogado. Tudo isso é catalogado. Ah, achou o casaco? O casaco é pegado, com luva, colocado dentro de um recipiente para lacrar.